vou fazer um teste aqui com você, com o pessoal. Eu tinha um professor de neurociência nos Estados Unidos que ele evoluiu, né, o dilema do bonde desgovernado num nível absurdo. Ele fez uma pesquisa foda. Mas o que é o dilema do bonde desgovernado? Vou explicar. Ah, você vai começar disso, então? Vou começar disso. Porque eu nunca ouvi Se falar você não disso. me pedir pra parar de falar, porque Cara, eu tô falando não, pra caralho. mas esse dilema eu não conheço. Esse dilema é legal. Ah. Me lembra muito o bondinho de Atrapalha Santa aqui Teresa. a garrafa, não? Tá. Ele tá fazendo propaganda pro... Não, é que às vezes fica na frente do convidado. É assim, me lembra o bondinho de Santa Teresa, lá do Rio de Janeiro. Tá. O bonde perde o freio e vem. Desgovernado. No trilho, tem 5 trabalhadores amarrados. No trilho do bonde. Se o bonde seguir, ele vai atropelar e matar essas 5 pessoas. Você, Vilela, está ao lado da ferrovia, na frente daquela alavanca Que muda o... que muda. Que tem uma bifurcação. Bifurcação. Num lado tem os 5 caras amarrados e no outro. Tem um cara só. Tá. A pergunta que eu faço pra você e pra todo mundo que tá assistindo a gente é... E não é uma resposta ética, não. É uma resposta do que a pessoa... Aí não tem certo e errado. Tá. Você moveria a alavanca ou não? Sim. Beleza. Agora pode fazer uma outra pergunta? Putz, vai ter alguém nesses 5... Não tem. Isso é um modelo matemático. Ah, tá. Isso é Não, só isso tipo, mesmo. É meu filho que vai estar amarrado... Não, no... aí ferrou. muita sacanagem, aí é né? sacanagem. Aí você me manda embora. Mas então, beleza. do podcast. Eu, em vez de matar 5 pessoas, eu vou pro mal menor, que é matar Mal uma menor. pessoa. Beleza. Agora vamos mudar um pouquinho. O bonde vem desgovernado. E esse cara aqui, por exemplo, é um cara que pediu a mini esfirra. Não, aí você ia, com certeza. Aí eu não ia nem pensar. Aí, ia porra, nem vou botar essa variável, que senão é sacanagem. Aí é mandíbula... Tchau. Pobre mandíbula. Mas a gente pode... Depois a gente volta com mandíbula num outro exemplo. Tá. Vamos imaginar que o bonde vem desgovernado. Os 5 trabalhadores estão presos no trilho. Não tem bifurcação. Tá. Você está em cima de uma ponte. O bonde vai passar por debaixo da ponte. E tem um cara muito grande, meio bêbado, andando no beiral da ponte. E o meu problema é esse, os dados são só esses. Se você der um totozinho no cara, Ele cai em cima do trilho, o bonde atropela, ele para, ele morre. Mas salva 5 pessoas. Minha pergunta é, e eu pergunto pra você e pergunto pra você que tá assistindo a gente. Mudou totalmente. Você empurra o cara da ponte ou não? Não. Não empurra, né? Que loucura. Porque é diferente. E se é diferente. É uma coisa mais ativa do que o primeiro exemplo. Pois é. E assim é no mundo todo. Eles fazem essa pesquisa com todas as variáveis de população que você possa imaginar. Sim. Assim é no mundo todo. Menos em um lugar. Onde? Entre os monges budistas do Nepal. Por quê? Os caras empurram. Sério? Sim. Eu achei que lá era aquele... Lá eles empurram. Caralho, que filho da puta. Quer ver outra coisa? Os caras ainda dão aquela assim... Vai dar uma pesada no cara. Eu vou te dar outras... Por quê? Vou te contar. Mas eu vou te dar outros dados antes pra não achar que é um problema dos monges budistas. Os né? caras são... Quanto mais tempo eu dou pra pessoa responder essa pergunta, mais aumenta a taxa de pessoas que empurram o sujeito da ponte. Se eu pedir para você decorar um número e responder, diminui a taxa de gente que empurra da ponte. Enfim, quanto mais espaço para reflexão eu dou, maior a chance da pessoa decidir empurrar o sujeito da ponte. Porque no fim da história, é 5-1 do mesmo jeito. Claro. Só que quando eles fazem a ressonância magnética funcional no cérebro das pessoas para entender o que está acontecendo, eles percebem o seguinte, aqui eu vou falar resumido mesmo, mas é o suficiente. O sistema 1 fala para você não empurrar. O sistema 2, que é o reflexivo, faz a conta. Não, cara, 5 vai salvar 5, vai sacrificar 1. Empurra. O sistema 1, ele apita com mais força no caso da ponte do que no caso da manivela. Por quê? Porque nós somos wired. A gente é programado. Obrigado. A gente é programado para soar um alarme mais intenso quando nós praticamos atos básicos de violência. Bater, empurrar, esmagar.
Quando você movimenta uma alavanca, isso não é um ato básico de violência. Com certeza. Não, mas peraí, Eric. O seu sistema 2 sabe exatamente o que vai acontecer. Nos dois casos, é verdade. Só que no segundo caso, eu não estou empurrando ninguém e o sujeito está morrendo como efeito colateral. Eu sei disso, mas meu sistema 1 não se incomoda. Quando eu coloco o sujeito como meio para parar o bonde, e em razão de eu empurrar o cara, isso coloca o ato básico de violência no radar do sistema 1. Porque o sistema 1 ele é impreciso. Porque como ele tem que ser muito rápido, ele não pode analisar todos os dados. Chama-se teoria da miopia modular. O jeito como a nossa cabeça representa os nossos próprios atos. Entendi. Então ela representa no sistema 1 só uma linearidade. Ela não olha efeito colateral. O sistema 2 olha. Mas quem apita o alarme é o 1. Se o alarme for muito forte, o 2 desiste. É por isso. Cara, você acredita que quando você faz essa pesquisa, sei lá, 70, 80% das pessoas movimentam a alavanca. Certo. 10 ou 15 empurram o cara da ponte. Se você falar o seguinte, não, mas olha só, na verdade, se você empurrar o cara da ponte, o bonde não vai atropelar e matar 5 pessoas, ele vai descarrilhar, vai bater numa represa, a represa vai abrir e vai inundar uma cidade e vai matar 30 mil pessoas. Tem menos gente disposta a empurrar o cara da ponte do que movimentar a alavanca. Sério? Eric, então você está falando em rede nacional que eu devo empurrar o cara da ponte? Não tô dizendo isso. Sabe por que não, Vilela? Porque essa coisa, esse samba, né, esse balé do sistema 1 com o sistema 2 pro dia a dia, que a gente tem que tomar muitas decisões. Você toma, né? Vou comer essa jujuba, não vou. Vou pedir uma mini esfirra ou não. Tudo bem, normalmente a gente acerta e vale a pena pequenos erros. Quando você está tratando de política pública, não. Exato. Ali você precisa ser reflexivo. E aí vem toda uma nova corrente filosófica chamada de neurociência da moralidade. Aí você está falando daquele professor ou não? Aí eu estou falando do Joshua Green, que foi meu professor em Harvard. Eu estou falando de neurociência da moralidade, eu estou falando de... Neurociência da moralidade? Neurociência da moralidade. Que é você olhar... O que esses caras fizeram no fim do dia? Tiveram uma sacada brilhante. Eles falaram, quem são os filósofos que mandaram muito e que a gente ainda usa pra caralho? São os iluministas. Porra, não tinha ressonância magnética funcional na época do Kant, né? Na verdade, a ressonância magnética funcional tem há 20 anos só. A gente não via cérebro funcionando de ser humano há 20 anos, velho. É muito louco. Então, a gente tem muito mais tecnologia, a gente tem muito mais dado, muito mais ciência. Vamos revisitar esses caras? E quando você revisita, você tem que atualizar. É como se estivesse apertando um F5 no iluminismo. Tem um livro chamado Iluminismo Hoje, né? Eu acho que é do maior filósofo vivo hoje, pelo menos é o mais influente do mundo. Chama-se Steven Pinker. Esse cara é o blusão. Só que no Brasil... o segundo, então. Né? O segundo, depois do blusão. É o Steven Pinker, só que o Brasil é muito fechado, cara. O Brasil acha que porque um filósofo é um filósofo americano, ele é um cara ligado ao capital e não sei o que, então a gente só olha para a Europa. Mas o que esse cara e o seu professor estão dizendo sobre isso? Eles estão dizendo isso. Que tem que mudar na lei ou na forma de aplicar? Eles não estão exatamente preocupados com a prisão em segunda instância. Não? Eles estão preocupados em como se faz política pública. Eles vão dizer, política pública deve ser baseada em evidência e não no que eu acho certo. Que é o que se faz hoje em dia. Porque eu acho um troço, você acha outro e fudeu. E vai mudando isso. Eu tenho mais força para impor o que eu acho do que você. Mas a gente não está olhando os dados, a gente está fazendo bem ou mal para as pessoas. Acho que essa é a discussão, né? Claro que é. E hoje o troço é muito louco, porque hoje tem esses papos, sei lá, o papo dos alimentos geneticamente modificados. Tem que proibir, tem que liberar. Caralho, vamos olhar pra ciência. Isso pra tudo. Vacina. Eu ia falar de vacina mesmo. Pô. Tem que proibir. Cara, calma. Vamos ver os números, vamos analisar. Exato. Ceticamente, né? Não é um ceticismo pra tudo. Ceticismo pro bem, né? Pra dizer assim, deixa eu olhar. Né, porque o ceticismo às vezes é visto como uma palavra ruim, mas eu acho que nessas horas você tem que ser cético, né? Como esse lance de analisar o empurro ou não empurro, os monges foram céticos nesse ponto, né? E estavam corretos, se eles estivessem fazendo política pública. Né? Então é muito doido, assim, o cérebro a natureza é sábia, né?
Então isso funciona muito bem. Só que a natureza, quando o nosso cérebro foi formado, ainda não deu tempo de a gente evoluir mais ainda, ele foi formado para lidar com a realidade nossa primata, né? Que era do dia a dia, valorizar o dia, olhar só importa o que você está vendo. O Daniel Kahneman, que é o Nobel de Economia, vejam, ele é um neurocientista Nobel de Economia. Que doido. Foda, né? Com esse negócio das duas formas de pensar, ele e o seu parceiro de pesquisa, o Amos Tversky, que só não ganhou o Nobel porque infelizmente morreu muito novo. Ele tem uma frase para isso, né, em inglês, que é What you see is all there is. Para você só existe aquilo que você está vendo. Ah, morreu um panda na China. Foda-se, eu não sei que morreu um panda. Mesma coisa da pandemia também. Tava morrendo gente na Itália. Ah, foda-se. Tá morrendo... Quando morre o teu parente primo, ali, isso aí. tio, aí você fala, caramba, o negócio tá se aproximando. Isso aí. Esse é o lance, cara. Senão é só porcentagem, estatística, né? Isso. Qual que é o esforço civilizatório que eu acho que a gente precisa ter? Porra, agora que a gente sabe como funciona, vamos respirar antes de dar a nossa opinião? Vamos ouvir o outro? Vamos ouvir com ouvidos de escutar? Vamos olhar os dados? Vamos chamar gente de outras ciências que estuda essa porra para poder trazer para cá, para a gente poder fazer a política pública? O exemplo da vacina é o melhor. Né? Eu podia fazer a política pública, foda-se a vacina, ou então vacina aí, pensando... como eu vou salvar mais gente, não é isso? Como eu vou salvar mais gente. Chama-se welfare economics, né? O que importa é o aumento do bem-estar social. Velho, se o Estado não serve para isso, o Estado não serve pra porra nenhuma. Ele não tá cumprindo o papel dele. Não tá cumprindo o papel dele. Porque a gente gasta uma grana, né, pra ele poder funcionar. Sei quantos, o judiciário, inclusive, né? Quantos meses a gente demora para pagar, né? Pois é. Você trabalha 4 para começar a ganhar no 5º, né? Parece que essa é mais ou menos a conta. Acho que é isso mesmo.